Boa tarde, povo bonito, povo abençoado, povo cheio de alegria. Estamos aqui nessa tarde, Shalom de Jerusalém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus reveste você com a coraça da justiça e que você possa dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Você possa começar a liberar palavras em favor da sua vida. Quando você começa a falar palavras positivas, ao seu amanhecer, você vê as coisas mudar, as coisas começar a se diferenciar na nossa vida. Irmãos, Deus é bom todo o tempo, Deus é maravilhoso. Eu tô feliz com Jesus porque até aqui ele tem nos ajudado, né? Então nós não temos que reclamar, porque Deus é bom todo o tempo, né? Deus é bom de manhã, Deus é bom de tarde, Deus é bom de noite, Deus é bom de madrugada. Não há horas assim específicas que você não possa buscar a Deus. Então, toda hora que você buscar a Deus, você terá resposta. Se você deitar e orar, se você estiver caminhando, falando com Deus, Ele vai ouvir sua oração. Se você estiver trabalhando, falando com Deus, Ele vai ouvir sua oração. Você pode estar em alto mar. Se você orar, Deus vai ouvir sua oração. Se você está na beira do rio pescando, falar com Deus, Ele vai ouvir. Ai, desculpa, santo Deus. E Ele vai ouvir, vai te responder. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz: busca-me. Se você buscar, quando você me buscar de todo o coração, eu ouvirei do céu a sua oração, né? Salomão estava orando, pedindo a sabedoria de Deus, porque quando Davi morreu, que Salomão assumiu o trono, Salomão era jovem, não sabia como lidar com aquilo, não sabia como lidar com aquela nação, com aquele tanto de gente que estava ali para ele julgar, para ele ensinar, para ele orientar. Então ele fez o que? Ele foi no templo orar. E ali ele não foi pedir riqueza, ele não foi pedir vingança, ele não foi pedir a morte dos seus inimigos. Ele foi exatamente pedir a Deus que Deus lhe desse conhecimento, sabedoria, para que ele pudesse governar aquela nação. Aí Deus responde: eu vou te abençoar, vou te dar sabedoria, conhecimento, e além disso eu vou te enriquecer mais ainda. Porque você não me pediu riqueza, você não pediu a morte dos seus inimigos. Então a oração, irmãos, a gente tem que saber realmente orar, porque se a gente for pedir, meu Deus, tem alguém aí nesse canal aí que tá sobrecarregado. Porque se você for orar e você for pedir alguma coisa ruim para alguém, ou se você for pedir vingança, se você for pedir alguma coisa que vai fazer mal para alguém, se a oração é como uma flecha, né? A oração ela é como uma flecha. Ela vai. Mas quando ela chega lá no destinatário, se aquela pessoa estiver com o escudo armado, a flecha faz o quê, ó? Bate aqui e volta para trás. Aí você vai receber o que você mandou para os outros, porque você não soube pedir, né? Então, Salomão, ele não pediu vingança, ele não pediu morte, ele não pediu riqueza, ele pediu simplesmente conhecimento para que ele pudesse lidar com aquela nação. Então, é o que a gente precisa pedir, irmãos. Todos os dias é sabedoria, é conhecimento para a gente poder saber lidar com qualquer situação que aparecer na nossa vida. Porque se a gente não tiver sabedoria e discernimento das coisas que nos acontecem todos os dias, a gente vai orar mal e vai acontecer as coisas mal na nossa vida, né?
No meu trabalho da tarde, agora da tarde eu faço assim, repreendido todo o peso, toda a força negativa em nome de Jesus. Tem um senhor que trabalha lá, né? Então, eu fui olhar o trabalho dele, que a chefe viajou, e eu fui passar e curiar aquela. Mania de querer curiar os coisas dos outros. Aí fui curiar, tinha outra pessoa fazendo o trabalho, que ele estava fazendo o trabalho da chefe. E porque eu fui dizer que o trabalho não estava bem feito, que precisava fazer melhor, aquela pessoa, aquele senhor ficou de cara torcida pro meu rumo, ficou com raiva, né? Eu disse, eita, glória a Deus, aleluia. Aí o que eu fiz foi o seguinte, eu fui orar, eu falei, ai Deus, eu não fiz mal nenhum. Eu simplesmente falei para fazer as coisas certas. Então ficou com raiva porque falou que o trabalho não estava bem feito. E o que que eu fiz? Fui orar. Orei a Deus e disse que se tem algum demônio que está nele, se tem algum demônio que está naquele lugar, se tem algum espírito ao contrário que está trazendo raciocínio mal contra a minha pessoa, eu neutralizo e cancelo e decretei o inimigo caído por terra. E o inimigo caiu por terra e acabou o fuxico, né? O fuxico que o inimigo estava querendo fazer, mas Deus me deu o quê? Discernimento e me deu entendimento e eu descobri que o inimigo ele é invisível, né? Mas ele ataca a mente das pessoas. Ele quer levar as pessoas a entender mal, a compreender mal, a não aceitar que alguém chegue e diga, olha, o serviço não está bem feito, procure fazer melhor. Então, realmente tem pessoas, irmãos, que elas querem ser chefe, né? Mas elas não é chefe nem delas mesmas. Então, porque para mim ser chefe da equipe, primeiro eu tenho que me chefiar a mim mesmo, né? Porque não é dizer, você é chefe e não saber falar, não saber orientar, não saber dizer para as pessoas como que tem que fazer as coisas. Então, todos nós, muitas vezes, nós perecemos porque nós não sabemos como falar e como ter a interpretação do que está acontecendo e quem está por trás. Então você trabalha com a equipe e de repente alguém que está na sua equipe amanhece, chega no trabalho de cara feia, é, com problemas e muitas vezes você começa a fulano hoje não falou comigo, fulano hoje não me disse bom dia, fulano hoje não falou, não disse boa tarde. Muitas vezes é porque a pessoa está sobrecarregada, está com problema em casa, com problema com o filho, problema no marido, e a pessoa chega no trabalho com aquela cabeça preocupada com aquela situação, que ela esquece até que está no trabalho. Então já tem outros casos que a pessoa está emburrada, está amarrada, né? Que são os raciocínios negativos que o inimigo está injetando naquela pessoa, e a gente muitas vezes não tem o conhecimento de saber o porquê, quem está por trás daquilo, e se a gente muitas vezes acaba entrando em confusão porque a gente não teve o discernimento. Então a melhor coisa é você orar e pedir a Deus que lhe mostre e que lhe revele quem está por trás daquela carranca. Porque aquela pessoa que está com a carranca feia tem algum motivo. Ou ela está com problema em casa e leva para o trabalho, ou ela está sendo motivada por algo maligno que está levando aquela pessoa a ficar com aquela carranca feia para o seu lado. Mas nunca devemos perguntar para a pessoa por que ela está de cara torcida, né? Porque aí pode ser que haja uma contenda maior. Que você que é evangélica, você deve orar. Deve buscar, consultar a Deus e perguntar a Deus o que está acontecendo, o que está por trás daquilo ali. Então nós temos que ter sabedoria, porque o rei Salomão, ele recebeu o dom da sabedoria e duas mulheres chegou diante do rei com duas crianças. Uma criança estava viva e outra criança estava morta. Só que durante a noite, a mãe da criança morta trocou a criança com a mãe da criança viva. A mulher estava dormindo, ela pegou o bebê morto e colocou nos braços
da que estava com o bebê vivo e pegou o bebê vivo. E quando foi amanhecer o dia, a mãe verdadeira do bebê vivo disse: esse bebê não é meu. Você trocou o bebê. Então aquele caso chegou diante de Salomão. E Salomão ali, cheio da divina revelação de Deus, da perfeição de Deus, né? Que Deus já tinha dado o dom do discernimento para ele. E Salomão chegou e disse: me traga aí uma faca, que eu vou partir o bebê, a criança viva no meio, um leva um pedaço e o outro leva o outro. E aquela mãe, que era a verdadeira mãe da criança que estava viva, disse: não, rei, não, senhor, pode deixar a criança com ela. Então ali o rei percebeu que aquela era a mãe verdadeira do bebê vivo. Você está me entendendo, irmãos? Como que é importante ter o discernimento das coisas que acontecem na nossa vida? Porque se a gente não tiver essa luz, essa lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Se não tivermos essa lâmpada aqui na nossa cabeça, você não vai conseguir discernir nada. Muitas vezes eu olho assim para alguém com muito blá, 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 eu digo: ui, ui, ai meu Deus, a escola que tu estudou eu fui expulsa. Quando eu vejo um crente, um profeta com muito blá, 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 ô menina, essa escola aí que tu passou, eu dei foi aula. Então a gente tem que ter capacidade, entendimento de enxergar e de entender e de ver, irmãos, viu? Porque tem muita gente por aí com história de avivamento. Irmão, o avivamento começa dentro da nossa casa. O avivamento começa dentro da minha casa, na minha vida. Por quê? Se eu não falo, se eu odeio alguém, se eu não falo com o marido, se eu não falo com o filho, se eu não falo com a minha vizinha, se eu tô de mal com o pastor, e eu vou buscar o Espírito, o avivamento do Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo de Deus vai vir? Quem vai vir é outro, dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Aí tem muita gente aí cheia de espírito mentiroso, dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Briga dentro de casa, dá soco no marido, marido dá soco nela, xinga nome da pelada, xinga nome feio, fala mal do irmão, fala mal do pastor, da pastora, é intrigado com A, com B, com C, e vem dizer que vai buscar avivamento. Avivamento, só há avivamento quando existe união, quando existe concordância, quando existe humildade, reconhecer: sou pó, sou cinza. Fulano, me perdoe, me desculpe, eu falei, eu fui grossa, eu não compreendi, não entendi o que você falou. Pastora, eu sei que o que eu fiz não foi certo, eu devia não ter feito isso, mas eu estou aqui te pedindo perdão pelo meu ato. O meu filho está se rebeliando, está se revoltando, quer sair dos caminhos do Senhor. Aviva a tua obra na tua casa. Aviva teu filho, tua filha, teu marido, para depois você ir para as igrejas buscar avivamento. Viu, irmãos? As pessoas não gostam da forma que eu falo, mas eu falo mesmo, porque eu não tenho... Só quem pode calar minha boca é Deus, é o Espírito Santo de Deus, porque eu fico revoltada. Eu me revolto com muitas coisas que acontecem dentro das igrejas e fora das igrejas. Gente que eu conheço, que tem uma vida que nem aquela vida, não é uma vida perfeita não, viu? É uma vida meia fazendo curva. Aí fica aí tirando onda. Por favor. O Espírito Santo de Deus é santo e ele só habita onde há santidade. A nossa boca tem que ser santa. Você tem que começar o dia dizendo muita glória, 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 e para o Espírito Santo de Deus chegar, irmão. Viu? Porque se tua pia tá cheia de louça para lavar, viu? E tu fica só no zap, falando mal de A, de B, de C, e tu tá dizendo que o Espírito Santo de Deus tá te usando, irmão? O Espírito Santo de Deus para usar alguém hoje, nesse mundinho aí, que é só internet, é só coisa virtual. Deus virou virtual agora, viu? Deus não é virtual, Deus não é ficção, Deus é realidade, viu, irmãos?
Tem muita gente namorando aí no virtual, tem muita gente recebendo profecia no virtual, tem muita gente que tá quebrando a cara porque só tá correndo atrás de profecia. Muito bem, não posso falar muito não que o tempo voa. Já escrevi aqui 2 lados, ainda tenho que escrever mais. Você já fez a sua carta. O rei Ezequias recebeu uma carta que o comandante do rei da Síria, Sanaquerib, mandou entregar para o rei Ezequias. Mas primeiro a carta chegou na mão dos seus ministros, sacerdote e aquelas pessoas que trabalhavam para o rei. E ali aquela carta chegou nas mãos do rei Ezequias e o que ele fez? Ele entrou no templo, ele abriu a carta e leu a carta para Deus. Então o que nós temos de fazer? Escrever nossa carta, fechar a carta, botar no envelope, selar, põe dentro do seu travesseiro. Não importa o que os outros falem, irmão. Faça. É melhor obedecer do que sacrificar. Não importa o que os outros estão falando. Eu não estou nem aí que as pessoas falem. Eu estou escrevendo a minha carta. Eu estou falando por experiência própria. Viu? E outras pessoas que eu orientei a fazer carta, que não era casada e hoje estão casadas. E estão bem. Viu? Todas as campanhas que Deus me usa para me fazer, graças a Deus, eu tenho visto resposta. Amanhã eu vou contar o que Deus fez na vida do filho da irmã que está aqui no canal. Eu vou contar para vocês amanhã, que hoje não dá mais tempo. Então, nós temos todos os dias que sacrificar um leão na nossa vida. Temos que todos os dias sacrificar aquele leão que está nos sufocando, que está tentando nos ferrar, meter suas ferramentas em cima da gente para estrangular e nos calar. Irmão, nós servimos a um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Deus conhece a minha história, Deus conhece a sua história, Deus sabe tudo a seu respeito. Nós não precisamos, se fosse caso, nós não precisaria falar nada. Mas Deus gosta que falamos. Deus gosta que fale. Tudo que você escrever, tudo que você deixar escrito, está registrado. Viu? Está registrado, porque um juiz, para dar uma sentença, ele tem que mandar, o escrivão bater ali e assina, e está assinado que ele deu aquela sentença. Quando ele está dando uma ordem para liberar alguma coisa, ele solta o ofício. Um ofício é solto e assinar decretando. Eu decreto, determino, tal, que fulano de tal é inocente, que as bênçãos de fulano estão sendo liberadas agora, essa chave será devolvida para as mãos de fulano, beltrano e cicrano. É assim que a lei age. E na lei do Espírito Santo também é assim. Tudo tem que ser decretado, determinado, assinado. Você escreve a carta e você assina. É destinatário, Deus, viu? E a carta vai ser, o anjo vai vir ler sua carta de noite. Pode ter certeza que o anjo vai vir ler sua carta de noite. Não importa a hora, mas que ele vai vir, ele vai vir. Você só tem que estar atenta quando o anjo chegar para ler sua carta, viu? Jacó lutou com o anjo, porque Jacó não aceitava mais aquela situação que ele estava vivendo. Ele foi enganado pelo seu sogro 2 vezes. E quando ele decidiu sair dali porque ele estava sendo roubado, ele levou as mulheres, levou os filhos, levou as criadas, levou jumenta, camelo, vaca, boi, tudo que ele tinha. Mas ele não poderia enfrentar seu irmão se ele não tivesse consertado a sua casa, o seu altar com o próprio Deus. Então o próprio Deus veio ali e os dois travou uma batalha. E muitas vezes nós precisamos travar a batalha com Deus para as coisas desabrochar, desenlinhar, desamarrar e desacorrentar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todas as cartas que estão sendo escritas nessa tarde. Eu quero apresentar a minha carta, eu quero apresentar a carta das irmãs, a carta dos irmãos, se tem algum irmão, aquele que não escreveu, mas que vai escrever. Eu quero abençoar essa mulher que chora, que sofre, que pede uma solução pela vida do filho, da filha. Meu Deus, aquela mãe que está
triste, angustiada, que está oprimida, que está nervosa, que está ansiosa, que a ansiedade tem tentado matar essa mulher. Jesus, por sonto de lefrácia, venha hoje, Espírito Santo, quebrando o arco, cortando a lança e queimando os carros no fogo. Vem, Espírito Santo, trazendo e carimbando essas cartas com o selo. Carimba com o selo da vitória, com o selo da providência, com o selo da cura, do milagre que tem que acontecer na vida dessa irmã, da libertação que vai brotar na casa dessa irmã, a porta de emprego que vai se abrir para o filho dessa irmã, a libertação completa que vai surgir na casa dessa pessoa. Papai, eu posso ver e eu posso sentir que assim como Jacó lutou com aquele anjo, Deus nessa tarde manda dizer, irmã, você vai contar a sua vitória, porque Deus está abrindo 3 portas de emprego aqui. Deus vai ocupar o tempo do seu filho, o tempo do seu filho vai trabalhar e ele não vai ter tempo mais para estar por aí com a mente vulnerável, aceitando os convitezinhos do adversário. Pode começar a glorificar e exaltar a Deus, porque você vai fazer um banquete de agradecimento a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê uma tarde rica de alegria, de solução para os nossos problemas. Abraçamos as bênçãos nessa tarde. Abraça, assim como Jacó se abraçou com o próprio Deus. Se abrace com o próprio Deus e lute, reivindique e chame e diga, eu quero a minha vida, a minha família, a minha casa restituída e restaurada. Eu apresento todas as cartas, acreditando e crendo que Deus vai mudar a sua situação diante de 72 horas. Deus vai mudar esta situação que você está vivendo. Um abraço, Deus te abençoe, até amanhã.